Bom, Thaís Bilenque, essa semana o Congresso voltou de férias, né? Já tinha voltado na semana passada, mas essa semana voltou para valer e voltou com a bola toda, né? Porque já saiu mostrando a que veio e exercendo os seus superpoderes para tentar ser o poder entre os três poderes, né? Vamos dar 2 exemplos aqui, começando sobre o quê? Vamos falar primeiro sobre qual artimanha que o Congresso aprontou essa semana. Quer falar da PEC da anistia primeiro? Vamos falar primeiro sobre a vergonhosa autoanistia que os senadores aprovaram essa semana. É a PEC 9 de 2023, PEC é proposta de emenda à Constituição, que prevê o quê? É muito engraçado, porque a ementa, que é aquele textinho que vai antes do texto propriamente... Que justifica, né? Exatamente, a explicação, ela não usa a palavra anistia de jeito nenhum, vai de retro, né? Uhum. E faz parecer que é uma coisa muito positiva. Fala assim, não, porque obriga os partidos a gastarem não sei como... 30% com as candidaturas não sei o que lá, exato. Na prática, o que ela fez? Na prática, ela deu 15 anos para os partidos pagarem as multas eleitorais pelas falhas que cometem nas suas prestações de conta. 15 anos. Você já recebeu 15 anos de carência para pagar alguma multa? Não. 5 anos para pagar as dívidas dos partidos com a Previdência. Os partidos são bilionários. Tem um fundo partidário que é bilionário, tem um fundo eleitoral que é mais bilionário ainda, e os caras não pagam a Previdência dos seus funcionários. 5 anos para pagar a dívida com a Previdência. E daí fala, não, 30% do dinheiro tem que ir para as candidaturas negras, de pessoas pretas que se declaram candidatos, que se declaram pretos e pardos, como se fosse uma grande coisa. Pois bem, nas eleições passadas, as candidaturas negras de pessoas pretas e pardas receberam entre 50% e 46% das verbas. Ou seja, eles diminuíram em 50% o valor. A legislação anterior tinha estabelecido 50%, ninguém cumpriu. Eles não querem não só não pagar a multa por não ter cumprido, como quer já se desobrigar agora, sendo que a das candidaturas das mulheres caiu também, né? Exatamente. Tem um estudo da Transparência Eleitoral, que é uma ONG que acompanha essa coisa dos partidos, que estima que essa anistia, se somar todas as prestações de contas desde 2018, que não foram nem julgadas ainda pelo Tribunal de Contas, pela Justiça Eleitoral, dá uma anistia de 23 bilhões de reais. É uma vergonha. Ou seja, sem contar o princípio, né, Thaís? Porque eu faço uma lei para me anistiar a mim mesmo. Quer dizer, é o máximo da autocracia. Não tem mais autocrata que isso. Já passou pela Câmara, agora passando pelo Senado, é letra viva. Exatamente, porque a emenda constitucional ela não precisa de ser sancionada pelo presidente da República. Ela é promulgada pelo próprio Congresso, lá numa cerimônia entre eles. É tutti buona gente entre nós, vamos fazer como a gente quer. E não foi só isso, Toledo, porque essa semana eles estão também em troca de tiros com o Supremo Tribunal Federal, coincidência ou não, e no caso com o ministro Flávio Dino em particular. O que aconteceu? Ainda durante o recesso, ele pediu explicações para o Congresso Nacional sobre as emendas PIX, que são emendas pouco transparentes que caem direto nas prefeituras, nos fundos das prefeituras, para elas gastarem e não tem que necessariamente prestar contas de como que elas vão gastar. E não tem objeto, você não sabe como que o cara vai gastar. Né? E aí o Flávio Dino pediu, você tem que dar transparência para isso, rastreabilidade e tal. O Congresso disse que não podia dar. Aí termina o recesso, o Flávio Dino falou, se vocês não têm como me explicar, até que me expliquem, para tudo. Então, ele mandou travar a execução das emendas PIX, salvo em caso de calamidade pública e obras que já estejam em andamento, cobrando transparência. A Câmara retoma os trabalhos e já retoma dando tom. O que acontece? O Danilo Forte é um deputado do União Brasil do Ceará, do Centrão, que foi o relator do orçamento de 2024. Ele disse, eu vou apresentar aqui 2 alterações no orçamento. A primeira é que eu vou recolocar o calendário de execução das emendas, que foi aprovado, depois foi vetado, era um motivo de disputa com o governo. Ele falou, eu vou colocar de novo, embora já tinha sido vetado. Só para dar um recado aqui. E a segunda mudança que ele falou que ia colocar é que ele ia criar uma nova modalidade de emenda impositiva, que são as emendas obrigatórias, que todo deputado e senador tem direito a indicar e o governo só faz autorizar, ele não tem como vetar ou não executar. São as emendas impositivas. As emendas impositivas hoje são as individuais e as de bancada, por estado. Ele falou, eu vou criar também a emenda impositiva de partido, que é o seguinte, cada partido, proporcionalmente à sua bancada, vai receber um valor tal... É o orçamento secreto com outro nome. Que o líder da bancada vai distribuir para cada deputado
E aí o dinheiro vai, só que o governo só cabe a ele mandar o de pagar. O orçamento secreto funcionava desse jeito, muito similarmente, mas com uma diferença importante que ele não era impositivo. Sim. O governo Bolsonaro aprovava tudo que vinha de orçamento secreto como moeda de troca para ter apoio no Congresso Nacional. Mas a distribuição do dinheiro vinha via líderes, saía da presidência da Câmara e os líderes, para ter controle sobre suas bancadas, trocavam as emendas pelas votações. O Danilo Forte falou, beleza, eu vou fazer isso, mas agora de maneira impositiva. O governo só vai ter que dar ok. Ok não, já está dado. Só vai ter que dar o send. Ele faz isso, ele faz essa declaração, o Arthur Lira faz um discurso no mesmo dia, defendendo a autonomia dos poderes, dizendo que o congressista é quem melhor conhece o Brasil, portanto, mais indicado para fazer transferência de recursos do orçamento público, que é justamente um dos argumentos contra esse inchaço das emendas parlamentares, que estão crescendo na fatia total do orçamento público na gestão dele na presidência da Câmara. Então, ele fala que o congressista vem da base, portanto, é quem está autorizado a destinar o dinheiro, e ainda faz um outro recado, dizendo que decisão monocrática não vale mais que plenário da Casa, querendo dizer que uma decisão de um ministro só do Supremo Tribunal Federal, no caso o Flávio Dino, não pode sobrepor as decisões do plenário da Câmara e do Senado. Aí o Dino responde, tá bom. Então agora vocês parem as emendas PIX e parem também todas as emendas impositivas, as individuais e de bancadas. Trava tudo. Dobrou a aposta. Acabou. Essa liminar dele vai para o plenário virtual do Supremo, já foi. Os outros ministros vão ter que validar ou não. Ato contínuo, o Lira reúne os líderes, todos, e recolhe o apoio, o compromisso de que todos vão apoiar uma decisão que ele vai tomar no fim da noite daquele dia, que foi quarta-feira, que era, na Comissão Mista de Orçamento, vetar uma medida provisória que dava um aumento de mais de 1 bilhão de reais para o Judiciário, dos quais quase 7 milhões seriam para o Supremo Tribunal Federal. Uma represália imediata, pegando no bolso do Judiciário. Imediatamente os líderes que estavam lá, mesmo aqueles que concordaram, porque não tinham opção, viram que era uma retaliação a decisão do Supremo, do Dino. Essa medida é aprovada de forma simbólica na Comissão Mista do Orçamento, vai para plenário, vai ser aprovada também, pelo menos é o que me disseram os deputados. Coincidência ou não, o valor que foi vetado para o Judiciário é de 1,3 bilhão de reais, o que o governo contingenciou, congelou em emenda parlamentar, é o mesmo valor. É 1,2 bilhão de reais de emendas parlamentares antes do recesso. Ok, isso tudo já é bastante de tirar o fôlego, respirando fundo. Tem uma disputa de fundo por trás dessa troca de tiros entre eles. Tem um aspecto mais mundano e outro menos. O mais mundano é que das emendas, a nossa editoria exclusiva de acompanhamento de emendas parlamentares, você me abasteceu com esses números e o Luiz Fernando Toledo está sempre de olho nela. Das emendas que já foram empenhadas nesse ano, o total de emendas que estavam previstas no orçamento era 49 bilhões de reais. 38 bilhões foram empenhados antes das eleições. Durante a eleição, tudo para mesmo. Sobram 11 bilhões. 1,2 bi já tinha sido congelado, então sobra aí quase 10 bilhões de reais em emenda parlamentar prevista no orçamento. Esse dinheiro não vai para o lixo, obviamente. Não. Esse dinheiro, assim que acabarem as eleições, vão voltar a ser distribuídos em emendas parlamentares. Se o embate do Dino e do Supremo com o Legislativo já não tiver tido algum outro tipo de solução. Algum desfecho diferente desse. Só que já é um dado da história que a distribuição de emenda parlamentar é o principal instrumento para obter apoio do Arthur Lira. Foi assim que ele se consolidou como esse poderoso presidente da Câmara dos Deputados. E ele vai usar os 10 bilhões no final do mandato dele para, inclusive, favorecer campanha eleitoral. O sucessor que vai ser escolhido em fevereiro de 2025. Quer dizer, é disso que se trata agora, então. O dinheiro que sobrou... Porque essa emenda, essa decisão do ministro Flávio Dino, até brinquei com os amigos que o Arthur Lira ia invocar um asteroide para acabar com a era dos dinos, né? Que é mais ou menos o que ele fez mesmo, né? Atacando o bolso do judiciário. Se você olhar aqui no acompanhamento que o Luiz Fernando faz para a gente da execução das emendas nos últimos tempos, tá ridículo. Quer dizer, o Dino mandou não pagar algo que já não estava sendo pago por causa das restrições do período eleitoral. Por exemplo, no dia 14 de agosto, que é o último dado que a gente tem, pagaram 7 milhões de reais, na véspera outros 6 milhões, antes 43. Quer dizer, comparando aos 10 bilhões que chegaram a ser empenhados num dia só, é nada, né? Eles estão medindo força, porque
daí o aspecto que eu falei tinha um mais mundano e um menos. Qual que é o menos? O menos mundano é as emendas impositivas, que já tem alguns anos que estão em vigor, foram aprovadas no Congresso e foram o motivo maior desse fortalecimento do Congresso perante o Executivo. Por quê? Porque o Executivo só tem que enviar. Então, era a forma que os deputados e os senadores encontraram para ficar mais independentes do governo de turno. Quando o Arthur Lira chega e expande isso, né, expandindo o orçamento secreto, as emendas PIX, as emendas de comissão agora, que são as emendas não impositivas, em sua maioria, ele amplia ainda mais o poder do Congresso perante o Executivo. Essa disputa que agora o Dino comprou, né, de dizer, bom, então vou suspender as impositivas, ele está dando um recado claro, que é: os congressistas têm direito a indicar esse volume tão grande de recursos do orçamento público, porque num sistema presidencialista, o presidente é eleito para usar o orçamento nas suas políticas públicas. Não é previsto que o parlamento faça a distribuição e uso do orçamento público. Esse é o argumento do Flávio Dino. Que é um argumento que faz muito sentido, né? Que é um argumento que faz sentido. O Flávio Dino foi eleito senador, foi governador durante 2 mandatos, ele sabe do que ele... Enfim, ele conhece esse jogo de quem já esteve Ele passou pelos 3 poderes. Ele já passou pelos 3 poderes, ele estava no Executivo, ele foi eleito para o Legislativo e agora ele é judiciário. O que ele está questionando aqui é: esse empoderamento do Congresso Nacional é constitucional ou não é constitucional? Quem que vai prevalecer nessa disputa? Exato. Essa é a grande questão. E a sucessão na Câmara é fundamental nessa discussão. Porque o candidato que tem a amizade do Arthur Lira, ele prometeu anunciar o apoio dele neste mês. Já passou metade de agosto, vamos ver quando que ele vai anunciar. O Elmar Nascimento é um deputado que foi para a Barra de São Miguel, cidade do pai dele, durante o recesso, e o Arthur Lira fez questão de postar nas redes sociais que estava com ele lá, mostrando a relação entre os dois. Talvez não tenha sido o plano ideal do Arthur Lira, porque ele tem resistência na esquerda, em parte do governo. O Arthur Lira tentou viabilizar outras opções. Tem os outros 2 candidatos que estão colocados, que é o Antônio Brito e o Marcos Pereira, sobretudo. Mas o Elmar Nascimento representa essa bandeira do, aspas, empoderamento do Congresso Nacional, que essa retaliação ao judiciário mostrou. O Elmar Nascimento é dessa escola, do Arthur Lira e do Eduardo Cunha. Estilo trator. Tendo o apoio do Arthur Lira para a sucessão, e esses 10 bilhões de emenda que faltam em 2024 vão ser importantes nisso, vai dizer o que a gente tem na relação entre os 3 poderes a partir do ano que vem. Esse eu acho que é o ponto, Thaís, e dá para a gente amarrar tudo que a gente falou até agora. Porque, claramente, você tem uma disputa de poder entre o legislativo e o judiciário. O legislativo não só quer roubar do executivo o poder de dizer como o dinheiro público tem que ser gasto. E aí, não é verdade que os parlamentares têm a melhor visão, conhecem melhor a sociedade. Eles conhecem melhor parte da sociedade. Eles conhecem melhor a sua base eleitoral. Eles não conhecem o Brasil inteiro e justamente não têm a visão global que só o executivo pode ter, porque ele é quem tem acesso a todos os dados, todas as informações e a preocupação de tentar fazer isso economimente. Quando você transfere o poder de gasto do dinheiro público para os parlamentares, você está criando aquela fórmula em que as partes, a soma das partes é maior do que o todo em volume, quer dizer, você gasta mais do que deveria, e deixa ainda muita gente que precisava receber dinheiro sem receber, porque você privilegia aqueles currais eleitorais onde você tem voto ou onde você quer entrar e ganhar votos. Quer dizer, a lógica não é a lógica do interesse público, é a lógica do interesse particular do parlamentar. Mas eu vejo um caso mais grave, porque os parlamentares, depois a gente teve uma onda de antipolítica no Brasil que começou em 2013, culminou com a eleição do Bolsonaro em 2018, passando pela eleição municipal de 2016, e hoje a gente vê naquela pesquisa famosa do IPEC, né, sobre a confiança nas instituições, a confiança aumentou, a antipolítica está em baixa. Né? Você teve um refluxo da política. E isso está se manifestando como? Justamente nesses superpoderes do Congresso Nacional. E eles não querem nem ser fiscalizados. Eles não querem nem que alguém diga, olha, você precisa pagar a sua multa, você precisa cumprir a lei. Prestar contas de como você executa emenda. Quer gastar do jeito que ele quer, sem prestar conta para ninguém, quer não pagar, não cumprir a lei e não quer ser punido por isso. É disso que se trata. E o ataque ao Alexandre de Moraes, que a gente falou lá no primeiro bloco, está nesse contexto. Porque é um ataque não só ao Alexandre de Moraes, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, a quem tem o poder de fiscalizar e punir
os, eventualmente, deputados e senadores que saírem da linha. Então, é disso que se trata. Todo o resto é firula. E o governo Lula está dando uma de esgrimista, tentando escapar, dizer que não tem nada a ver com isso, embora, obviamente, tem. Sim, e não está conseguindo fazer o papel nem de mediador entre o legislativo e o executivo, embora tenha essa ambição, e nem conseguindo se contrapor à força do Arthur Lira. No máximo, o que o governo vai fazer nessa disputa pela sucessão do Lira? Vai buscar um mal menor ali para ele, né? Não vai ter candidato próprio. É isso? Deu a hora? Ufa! Deu a hora, Toledo. Então tá bom, vamos fazer um intervalo e na volta, a hora e a vez do médico que avisou o mundo sobre os perigos da Mpox.